Amados irmãos e irmãs, já estamos no segundo domingo da Páscoa. Como nós já falamos no início da celebração, o domingo da Divina Misericórdia. Mas o tempo pascal é marcado, qual o sinal real do tempo pascal? A ressurreição de Jesus. E na primeira leitura, nós vimos o que a ressurreição de Jesus provocou na vida dos primeiros discípulos, ou nas primeiras comunidades. Brotou nessa comunidade o desejo de viver unidos. Mas o que fazia com que eles se tornassem unidos? Escutar os apóstolos, partilhar o pão e celebrar a oração. Ou seja, hoje, Cristo também, ele se mostra ressuscitado no meio de Deus, no meio de nós, se de fato nós vivemos esses três pilares. O ensinamento dos apóstolos, uma catequese que seja permanente, a solidariedade, que significa na partilha do pão, e na oração, que faz com que a gente celebre a Eucaristia, que a gente celebre a vida da comunidade. Esses elementos fazem com que a gente vá tendo dentro de nós a força da vida, a força da ressurreição. Quando nós estamos fora desse contexto, aí nós nos prefiguramos na figura de Tomé. Lembra que no Evangelho, Jesus apareceu no meio dos discípulos, eles estavam reunidos em sua casa, ou seja, eles estavam partilhando a palavra. E quando nós nos reunimos, Cristo está no meio de nós. E por que Tomé não acreditou? Porque ele estava fora da comunidade. Ele não estava no contexto de vida comunitária. E quando nós estamos fora da comunidade, nós não conseguimos ver sinais de ressurreição, nós não conseguimos ver sinal de vida. E aí nós ficamos incrédulos, ficamos infiel. Mas quando nós, mesmo diante da nossa incredulidade, temos alguém que nos anuncia, como fizeram os discípulos, ao Tomé chegar na sua casa, disseram: olha, nós vimos o Senhor. Nós precisamos ser como esses homens, que mesmo diante da incredulidade do mundo, precisamos falar: nós vimos o Senhor. E quando é que nós vimos o Senhor? Muitas pessoas olham para o céu e até tiram fotos de algumas nuvens que fazem um formato de um rosto de Jesus. Olha, Jesus não está lá não, Jesus está aqui, no meio de nós. E quando é que nós sentimos isso? Quando nós vamos vivendo aquilo que Ele pede que nós vivamos. O mandamento do amor. Quando nós partilhamos o pão. Quando a gente vive um para o outro. Quando a gente se torna próximo do outro. Quando a gente vive o verdadeiro reflexo da comunidade. Esse é o sinal da ressurreição. Porque senão, a gente vai ser Tomé. Vai ficar procurando. Ah, se ele apareceu ali, então eu acredito. Ah, se ele manifestar, sim, eu vou acreditar. Nós cristãos cremos na ressurreição quando a gente faz esse propósito de sentar-se em volta da mesa para partilhar o pão. E essa partilha do pão, ela é motivada pela escuta da palavra. A celebração do culto divino. Às vezes nós não temos muito essa vontade de celebrar. Por isso que às vezes estamos aí, incrédulos, impacientes, às vezes tristes, desanimados, desacreditados. Uma sociedade que vai perdendo toda a sua essência. Por quê? Porque ela não se reúne mais em casa. O texto diz isso, na casa. Esses dias nós estamos aí apresentando propostas para que você faça a sua Eucaristia lá na sua casa, com os seus, em torno da mesa, onde você pode abrir a palavra, onde você pode fazer uma meditação, e para os seus, você possa viver o ressuscitado. E para os seus, você deve ser sinal do ressuscitado. É engraçado que no finalzinho da primeira leitura, diziam que eles diariamente frequentavam o templo, e as pessoas começavam a ver neles algo diferente. E por isso muitos sentiam atraídos a pertencer
a comunidade cristã. É bonito, você que ainda não fez a leitura do Atos dos Apóstolos, faz um retiro na tua vida nesse tempo pascal. Não vai me dizer que você não tem tempo, porque agora você está tendo mais tempo, você está ficando mais em casa. Ao invés de você ficar vendo só notícias ruins, lê a Bíblia, pega os Atos dos Apóstolos e vai vendo ali como é que a gente alimenta a nossa fé, como é que a gente alimenta a nossa esperança, como que nós que cremos em Cristo, e que a cruz não é para nós sinal de abandono, e que a cruz não é sinal de derrota, mas sinal de vitória, que nós vamos todos os dias sentindo e sendo encorajados a fazer com que todos os irmãos e irmãs também carreguem a sua cruz. Mas é bonito esses textos, porque vê uma defesa da vida, a proteção da vida. As pessoas aderiam à fé, porque aquilo que os apóstolos falavam, mais do que eles falavam, eles viviam. Será que hoje, na nossa comunidade, nas nossas comunidades, as pessoas se sentem atraídas pela maneira de como nós estamos vivendo a nossa fé? Será que o nosso discurso, ele está condizente com a nossa prática? Será que a nossa maneira de conduzir as coisas está mostrando que somos ressuscitados? Ou ainda não nos convertemos? Porque o texto no Atos dos Apóstolos dizia, aqueles que tinham sido convertidos. Todo ano nós temos a oportunidade de nos converter, de nos tornarmos cada vez melhores. Mas isso só é possível se de fato nós fizermos a experiência da escuta da palavra, da solidariedade e da celebração do culto. Sem esses elementos, nós ficamos estéreis ou incrédulo, como Tomé ficou. Talvez seja esse grande desafio que nós estamos enfrentando, da incredulidade. E a incredulidade, ela nos faz ser insensíveis. Aí, quando nós somos incrédulos, porque a gente só quer ver para crer, aí a gente não defende vida, a gente não defende a natureza, a gente não defende justiça, a gente fica esperando ver o que vai acontecer para a gente aplaudir ou condenar. Mas nós não nos tornamos sujeitos. Agora, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, aí sim, nós temos neste mundo um caminho. E por onde nós vamos caminhando, e por onde nós vamos passando, a gente vai anunciando Jesus. As pessoas começam a ver, pelas nossas pegadas, pelas nossas marcas, o caminho que nós estamos seguindo. Porque às vezes, eu fico sentado atrás de uma escrivaninha, ou até mesmo atrás de um computador, ou atrás de um celular, e eu tenho um monte de projetos. Só que eu não pratico. Eu não sou capaz de me tornar próximo daquele que necessita. Eu não sou capaz de emprestar os meus ouvidos para que aquele que precisa falar, possa falar. Aí eu viro juiz. Aí eu condeno. Aí eu faço uma vida. Não, o importante é salvar outras coisas. Uma vida é uma vida. Vai fazer o quê? Perdeu, perdeu. Quando eu não tenho a luz do ressuscitado dentro de mim, e ela arde o meu coração, como ardeu o coração daqueles discípulos que fizeram o caminho do Emaús, de Jerusalém para Emaús, e eles sentiram o coração arder no partir do pão, e quando Jesus falava a eles. Se nós não sentimos isso, é porque nós não estamos com a luz do Cristo ressuscitado em nós. E aí é preciso que a gente grite, é preciso que a gente fale, é preciso que a gente testemunhe, para que as pessoas comecem a perceber. Na primeira leitura dizia que não havia necessitado entre eles. Por que não havia necessitados? Porque tudo que eles tinham era colocado em comum. Todo mundo partilhava. Cada um poderia pegar de acordo com a sua necessidade. O nosso embasamento cristão é esse. O pão é quebrado, é partilhado. Agora, quem não gosta de partilhar, quem tem dificuldade em doar-se,
não consegue entender esse evangelho. E dificilmente consegue entender a ressurreição de Jesus. Aí fica como Tomé, procurando sinais, procurando motivos para poder acreditar. Só que a crença nossa, ela é alimentada e ela é fortalecida quando estamos em comunidade. E quando nós estamos em comunidade, se for preciso, nós damos a vida pela comunidade. Como Pedro, como Paulo, como Estevão, e quando tantos outros homens deram suas vidas por causa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo da Divina Misericórdia, quero te convidar você a apresentar-se diante do coração misericordioso de Deus. Mas por favor, não peça para Deus só ser misericordioso com você. Seja misericordioso também com o outro. Seja misericordioso com aquele que erra, com aquele que falha. Seja misericordioso, porque se nós buscamos a misericórdia de Deus, nós não buscamos para nós buscamos porque nós precisamos ser canal dessa misericórdia de Deus. Eterna é a sua misericórdia. E Jesus continuará nos amando e continuará sendo misericordioso para conosco, mesmo quando não somos. Mesmo quando dentro do nosso coração ainda é alimentado pelo ódio, pelas coisas ruins, por pensamentos, por julgamentos, enfim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.